nome é Zilma, sou a coordenadora da unidade de telesaúde aqui do CAN, UFES. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que estamos muito satisfeitos com a participação de vocês. Se a sua unidade ainda não está cadastrada no Telesaúde, entre em contato com a nossa equipe no nosso site para mais informações. Essa web será gravada e para que vocês possam divulgar para os seus colegas de trabalho que não puderam assistir a web agora. Tá? Dúvidas, vocês podem, após o término da web, tirar através do chat nas perguntas ao nosso palestrante. Nós também temos disponibilizado para vocês o nosso canal de teleconsultorias. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com as nossas telereguladoras para que as dúvidas de vocês sejam sanadas. Está conosco hoje o nosso palestrante, o Dr. Marcelo Dalla, que é da Medicina de Família e Comunidade, Secretaria Estadual de Saúde e da Prefeitura de Vitória. E também professor e preceptor da EMESCAN na Residência Médica em Saúde da Família e Comunidade. O Dr. Marcelo hoje vai fazer a web palestra sobre método de estimativa rápida. Dr. Marcelo, seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado. Se tiver algum problema no som, vocês me comuniquem. Estão ouvindo bem? Bom, vamos começando aqui então. Então, como a Zilma já me apresentou, quero agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui, esse tema que é tão importante. Talvez já não tanto quanto alguns anos atrás, quando a gente estava iniciando os primeiros programas de saúde comunitária, de medicina de família, e depois o sucedâneo desse foi o próprio programa de saúde da família e depois estratégia de saúde da família. Isso porque o método de estimativa rápida, como o nome já diz, é uma técnica usada mundialmente, o método, né? Tem até um nome mais atual para ele, depois eu vou falar. Esse método é justamente para podermos, em comunidades que estão iniciando com assistência à saúde, a gente poder rapidamente identificar problemas e soluções a serem encaminhadas para esses problemas. Vou seguindo aqui na apresentação. Bom, as reflexões iniciais, eu gosto sempre de falar do currículo baseado em competência para o médico de família e comunidade, que evidentemente não está restrito ao médico, ele pode ser pensado também como competências básicas, elementares, fundamentais para demais profissionais de saúde que atuam em atenção primária. Vou falar um pouco sobre dois documentos, né, eu diria, que o Vaughan, né, que é um livro cujo título é Epidemiologia para o Município, e um documento da OMS, depois vou mostrar a capa aqui, que são documentos elementares assim, para a gente trabalhar o método de estimativa rápida. Falar um pouco sobre o grupo focal e método Delphi, que o método original de estimativa rápida, ele usa esses dois métodos, né, método de grupo focal e o Delphi, depois eu vou explicar por quê. A importância da densidade de informação em ponto de redundância, que para qualquer pesquisa qualitativa é super relevante. Uma ressalva também sobre questionários que pesquisa ou qualquer busca, né, de informação adequada não se resume a ter um questionário bom. A pesquisa ou a métodos de estimativa, de identificação, de diagnóstico de saúde, eles não se resumem a uma coleta de questionário, é muito mais do que isso. A importância de também buscar outras fontes de informação que já existem, por exemplo, funcionários antigos, prontuários, registros, né, de saúde, outros órgãos, não só órgãos de saúde, a importância dessas informações que já são produzidas e às vezes a gente não busca. A representação gráfica dessas informações coletadas no método de estimativa rápida, através de mapas inteligentes e georreferenciamento, e a fundamental importância. Eu até coloquei em destaque ali, letra bem grande, fonte maiúscula ali, fonte alta, caixa alta, né? Planejamento local de saúde e os projetos de intervenção. São alguns pontos que a gente vai desenvolver ao longo da apresentação.
Se ao final eu esquecer de alguma coisa ou durante, né, que vocês acharem importante, por favor, encaminhem perguntas através do chat. Bom, então, como eu falei, comentar sobre o currículo baseado em competências para a medicina de família. A gente tem usado isso como base para a formação dos médicos de família nas residências e também para cursos de formação de médicos e profissionais de saúde. São conceitos não tão novos assim, mas que foram agrupados recentemente pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Curiosamente, usou o método Delphi, que é um método de validações sucessivas por pares, foi usado para validar esse trabalho, né? Tudo feito via internet. Bom, o currículo baseado em competências, ele coloca ali, vocês podem ver em cima, a importância da abordagem comunitária. Não é possível conceber um médico de família e comunidade, como o nome já diz, que não tenha um dos 3 pilares da formação, que é a atenção individual, a abordagem comunitária e a abordagem familiar na sua formação. E não dá para conceber um programa que se diz estratégia de saúde da família que não faça abordagem comunitária ou não faça abordagem familiar. Então é fundamental, é um conceito fundamental. Então, chegando mais à frente aqui ainda na abordagem comunitária como competência essencial, e tem outros, são vários aqui, eu vou destacar a realização. Então é importante para o médico de família e qualquer profissional de saúde que atua em atenção primária desenvolver a competência e realizar com desenvoltura diagnóstico situacional de saúde por meio de instrumentos de abordagem comunitária, como o ecomapa, o diagnóstico de demanda, estimativa rápida e técnica de georreferenciamento. Então é muito importante que as equipes, né, estejam cientes disso e utilizem esses recursos, diferentemente de quem atua em serviços de referência, hospital, apesar de não ser um conhecimento restrito à atenção primária, mas ele é um conceito fundamental, uma competência fundamental, fazer bem um diagnóstico situacional de saúde. E o método de estimativa rápida é um dos métodos para diagnóstico situacional de saúde. É um dos instrumentos, uma das ferramentas. Bom, só talvez o conceito que seja menos conhecido, menos falado, mas eu gostaria de lembrar que na abordagem familiar, e vamos dizer também na individual, esse aqui é o desenho, né, a representação gráfica de um genograma. Uma família, né, que é abordada por uma equipe de saúde da família, não é para um profissional médico exclusivamente. E o ecomapa, basicamente, o conceito dele é como que essa pessoa se relaciona com o seu ambiente. Como ela se relaciona com o trabalho, se é de forma positiva, se não tem trabalho, por exemplo, pela simbologia aqui cortada, se ela tem conflito com o serviço de saúde, se com a religião isso se dá de forma agradável, integrada, com a sua família de origem, como é que é essa relação, com momentos de lazer, né, que em espanhol colocado como ócio. Então, esse ambiente que a pessoa vive, ela não vive isolada, não é somente um ambiente familiar ou contato com o serviço de saúde. Há uma série de variáveis que são importantes na saúde das pessoas. E o método de estimativa rápida nos ajuda, claro que aqui é um exemplo de ecomapa, no atendimento individual, uma pessoa sendo entrevistada, como está indicado aqui, que identificou da sua família, da sua pessoa, essa relação com esse ambiente. Então essas relações ambientais também surgem, aparecem e são identificadas no nosso diagnóstico de saúde, entre eles o método de estimativa rápida. Bom, então, como eu falei anteriormente, são 2 documentos essenciais. Infelizmente, o Manual de Epidemiologia, conhecido como Epidemiologia para Municípios, não é mais publicado. Essa edição ela tem na página da OMS, procurado com esse nome, ele tem em inglês, não é um inglês difícil, é um inglês acessível. Tem também a versão em espanhol, e infelizmente não tem em português. Eu posso até dizer que eu andei correndo atrás disso há uns tempos atrás, pedi ao representante da OMS a autorização para reativar essa tradução, que o direito autoral está cedido para a editora Ocitec, que não faz uma publicação desse manual desde 2002. E, para mim, é um documento assim, elementar, vocês vão perceber por quê. Infelizmente, eu peguei as imagens da versão em inglês, para elas ficarem mais nítidas, mas é fácil de perceber. Então, esse manual de epidemiologia, ele dá bases elementares para a gente fazer diagnóstico de comunidade. O guideline
para participação rápida, né, quer dizer, para o método de estimativa rápida, escrito pelo Hugo Arnett e Susan Rifkin, também são da Organização Mundial de Saúde, ele é mais objetivo, vamos dizer assim. Esse aqui também, né, o Manual de Epidemiologia, ou o Epidemiologia para Municípios. Esse vocês encontram facilmente na internet. O Guideline da OMS, não. Os dois são publicações da OMS. Esse aqui a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade de conseguir. A gente traduziu, tem ele disponível, né? E pode ser fornecido, né, disponibilizado para as pessoas que quiserem. A gente até está tentando, né, Zilma, em criar, né, em incrementar, que já existe a biblioteca do Telesaúde. Então, esses seriam documentos essenciais de estar disponível aqui. A gente deve fazer isso em breve. Então, são dois documentos essenciais que estão as bases teóricas, conceituais, mas eu vou dizer para vocês, eles são extremamente simples. O objetivo da OMS ao lançar esses documentos, esses materiais, é não complicar a vida de ninguém, que as pessoas pudessem usar métodos de acesso fácil, inteligíveis, que às vezes tem métodos que são ininteligíveis para as pessoas, a gente não consegue aplicar na prática, e que poderiam ser aplicados em qualquer lugar do mundo, inclusive sem computador, porque a gente acha que está no século XXI, tem computador com uma facilidade imensa, e não é verdade. A gente não tem computador disponível em comunidades do interior aqui mesmo no Brasil. Mesmo próximo aqui, em alguns bairros aqui da própria Grande Vitória, a gente não consegue. Então, métodos que dependem de programas de computador, eles têm uma limitação imensa. A gente não consegue executar determinados métodos de diagnóstico porque não tem computador, simplesmente por isso. Não é uma vontade das equipes, não. Que a gente não consegue tabular dados. Então, esses métodos são extremamente simples, não precisam de uma imensidão de pessoas para ser feitos. Depois eu vou até mostrar dois exemplos que eu participei, e que eles precisam justamente ser rápidos para a gente ter uma ideia dos problemas dessas comunidades. Feitas essas ressalvas importantes, vamos seguir em frente. Então, como eu falei, essa aqui são recortes, né, não é o texto inteiro, impossível colocar, desse documento do Guideline, né, do método de estimativa rápida. E ele, no anexo, ele coloca, né, o passo a passo, inclusive com carga horária, do método que eles chamam de 10 dias, né, para você, em 10 dias, você ter um diagnóstico da comunidade que você está atuando. Evidentemente que se a gente atua numa comunidade que já tem um serviço de saúde, a frase que a gente mais ouve é assim, não perde tempo com isso, que isso a gente já sabe. A gente já sabe o que a comunidade precisa, o que tem, etc. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Em qualquer lugar do mundo, apesar de a gente achar que atende uma demanda imensa, e realmente nós recebemos um número grande de pessoas aqui no Brasil na atenção primária, 25% apenas das pessoas vão procurar o serviço de saúde efetivamente, quando tem algum problema de saúde. Então, a nossa visão de diagnóstico feita a partir de atendimentos que são feitos na unidade de saúde, ele é enviesado, ele não representa a maior parte da população, quando muito 25%. Não é um número pequeno, mas tem problemas que são da comunidade que não aparecem na unidade de saúde. Muitas vezes são limitados, não causam problemas graves de imediato, não causam problemas agudos, mas são insidiosos, crônicos e vão trazer problemas a longo prazo. Um exemplo é a dengue. A ocupação urbana ao longo dos anos, mal feita e irresponsável, como ocorreu no Brasil, nós estamos sofrendo as consequências 50, 100 anos depois. Não tenho dúvida que isso tem a ver com a ocupação urbana. E a resolução do problema depende também de resolver as questões sanitárias da ocupação urbana no Brasil. Então, esses problemas insidiosos nem sempre chegam na unidade de saúde. Então, nossa visão pode ser extremamente enviesada. E aí a importância de fazer o método de estimativa rápida ou outros métodos de diagnóstico de saúde para ter uma panorâmica melhor daquela comunidade que a gente está atuando. Então, a ideia é que seja em 10 dias, 14 dias quando muito. Então, do primeiro momento que se negocia com a comunidade a realização do método, a aplicação de alguns questionários, até a devolutiva com a validação da comunidade, tem que ser transcorrido um tempo curto. Se a gente ficar se alongando muito com esse diagnóstico, ele perde a validade. E tem que lembrar que isso é importantíssimo para o serviço. A gente não está ali só para ficar atendendo consulta.
Então, há outras necessidades, né, outras questões importantes que às vezes é necessário parar um pouco os atendimentos, negociar isso com a comunidade para que a gente possa ter tempo para fazer esses diagnósticos e levar isso adequadamente para a população. Evidentemente que em situações de epidemia isso é muito complicado. Você está iniciando o seu trabalho numa unidade de saúde e está no momento de epidemia de qualquer espécie, a gente vai ter muita dificuldade para parar, isso é real, né? Não adianta a gente se iludir, para poder organizar qualquer diagnóstico, né? Então aqui tem um passo a passo, né, os steps, né, o passo a passo, basicamente são 8 passos, né, que a gente diria, mas resumidamente é o seguinte, é tentar fazer uma elaboração de algum questionário baseado nesse que a gente tem, né, eu vou mostrar um deles, né, identificar precisamente o informante-chave. Talvez tenha que gastar mais tempo em identificar as pessoas que realmente podem dar uma informação com densidade. Daí a importância que eu falei da densidade da informação. Não é o tempo de moradia. Muitas vezes a gente confunde. Então é o morador mais velho. Nem sempre o morador mais velho é o que concentra a qualidade da informação que a gente precisa. E sim a liderança. Então a gente tem que buscar pessoas que têm um papel de liderança na comunidade, porque ele tem ouvidos para todo lado. Ele conhece as pessoas, sabe do dia a dia dessa comunidade. E essa pessoa tem que ser entrevistada. Então, às vezes, a gente precisa gastar mais tempo do que elaborando um questionário qualquer, e sim gastar tempo, né, investir tempo em identificar essas pessoas. E não está escrito na testa dela que ela é uma liderança. Né? Basicamente, quando a gente identifica a liderança, é aquela pessoa que não tem medo de se arriscar. Não é se jogar do precipício ou de qualquer coisa assim, né, de risco de vida. Mas que a pessoa não tem medo de, por exemplo, num serviço novo de saúde, se apresentar para o atendimento, ou conversar com a equipe para saber do que se trata aquele serviço. Lideranças artificiais, normalmente, elas são danosas, né? Quando elas estão ligadas politicamente, a maioria das vezes, partidariamente, principalmente, a algum político, isso é extremamente danoso para a equipe. Não vamos fingir que não existe, né? Isso existe e as pessoas não se dão conta que elas usam o serviço de saúde muitas vezes para tirar proveito próprio. Essa não é uma liderança positiva, isso não leva a nada, isso destrói a comunidade. Nós precisamos de identificar, entrevistar lideranças autênticas, né? Não tem problema que existam questões partidárias, políticas, isso faz parte da realidade. Às vezes coincide que a liderança partidária ou política seja também a liderança legítima. Faz parte da política, da estrutura política do nosso país, mas nem sempre é assim. Então a gente tem que ficar atento, enquanto serviço de saúde, para identificar lideranças positivas, de qualidade, que vão fazer o serviço avançar, e não tirar proveito próprio. Nós não podemos ter vergonha de se posicionar quanto a isso, né? De maneira firme e de uma maneira adequada, senão o nosso serviço ele é ultra dependente da população, tem uma interação simbiótica com a população. Então, não pode depender de qualquer impasse político para funcionar nosso serviço. Então, estou dando uma ênfase nisso porque o momento de identificação de problemas, ele é único. Normalmente, você não consegue fazer 2 vezes no mesmo ano. A partir do momento que começa a atender o dia a dia da unidade, dificilmente a gente consegue voltar e retomar esse momento de diagnóstico, né? Então, basicamente, como eu estava falando, os passos são identificar essas lideranças, aplicar questionários, né, pré-estabelecidos. Na verdade, o questionário é um norteador, ele não é rígido, né, como vocês vão ver. Diante desses resultados, levar para a comunidade novamente, discutir se é aquilo mesmo, que seria um momento de validação. Daí, ele bebe do método do grupo focal, né? E então, a partir do momento que é validado, a gente partir para a ação, ou seja, para projetos de intervenção efetivos. Evidentemente que a gente não consegue resolver a imensidão de problemas que tem na comunidade, há técnicas para priorizar esses problemas, né, a ser enfrentados. Então, basicamente, são esses passos que são colocados aqui. E é muito importante, hoje em dia se usa o nome de estimativa rápida participativa, ao invés de método de estimativa rápida, porque a última palavrinha, participação, para indicar que tem uma necessidade de interação completa com a comunidade que se está atuando. Ok?
Vamos seguir em frente, eu não tenho como mostrar aqui todos os passos, o dia a dia, mas é para vocês saberem que alguém pensou esse método de forma detalhada, né? Então, isso está disponível nos documentos que nós vamos colocar em breve à disposição de vocês. O manual, só para apresentar um pouco mais do Vogel e Morrow, tem algumas figuras muito interessantes, eu vou mostrar algumas para vocês. Ele fazendo um paralelo aqui na figura 3, talvez não fica muito nítido, eu peço desculpas se tem algum problema de nitidez, mas eu garanto que isso vai ser disponível para todos, né? Pode, quando a gente coloca uma imagem, perder um pouco a qualidade, mas basicamente vai dizer o seguinte: essa linha de cima é uma sequência de um atendimento padrão, uma história clínica, exame físico, testes laboratoriais, chegar a um diagnóstico do paciente, né? Se tudo der certo. Na questão do diagnóstico comunidade, é basicamente isso. A gente conversar com a comunidade, buscar informações, né, registros já existentes. O método de estimativa rápida entra nessas buscas de campo, nessas entrevistas, né, que podem ser feitas com informante-chave, para ter uma ideia de um diagnóstico. Então é muito paralelo com o método clínico, muito semelhante. A gente usa algumas técnicas para chegar a uma conclusão diagnóstica. Nem sempre ela precisa, exata, mas é uma imagem aproximada da realidade dessa população. Assim como a gente não pode ter ilusão que sempre a gente vai conseguir um diagnóstico preciso a partir de sintomas e sinais que a pessoa nos apresenta, principalmente a atenção primária. Então, o diagnóstico de comunidade, ele dá uma ideia muito próxima da realidade, e rápida, porque a gente tem que fazer isso em 10 e 15 dias, quando muito, né, para poder ter um quadro preciso em pouco tempo. Senão não é rápido, né, o nome já diz. Tem que estar ciente, isso são figuras aqui, só para reforçar, mesmo estando em inglês, eu achei muito interessante colocar, porque mesmo que a gente capriche no método, ainda tem um fenômeno que é mais característico ainda, que é o fenômeno do iceberg, né, que a gente consegue ver uma pontinha aqui, a ponta do iceberg, mas no fundo, a gente não vê os principais problemas, aquilo que eu falei, às vezes a gente vê 25%, que são as pessoas que buscam, quando muito, a unidade de saúde. Um monte de gente que está em casa não está indo na unidade de saúde, não precisa ir, mas que está sob efeito de alguns problemas insidiosos que vão repercutir mais ou menos tempo na vida delas, né? Então a gente tem que estar ciente que mesmo que a gente faça um método preciso, e a ideia é justamente fugir do fenômeno do iceberg, a gente ainda assim não tem uma imagem exata dos problemas da comunidade. Tá? Deixa eu ver se eu melhoro aqui, que alguém falou que está com um pouco de eco. Vou tentar melhorar aqui um pouco. Bom, vamos lá. Qualquer coisa vocês avisem aqui novamente, ok? Bom, aqui é uma outra imagem também do Vogel, dizendo o seguinte: nós não estamos aqui, as pessoas aqui cheias de necessidades, isso aqui é doloroso, uma pessoa mete um jaleco, bota uma roupa aqui bonita e vai fazer uma pesquisa e não deixa absolutamente nada na comunidade. Isso é uma ciência de baixa qualidade, que não deixa nada para a população, isso tem que ser proscrito. Se alguém procura unidade de saúde para fazer esse tipo de pesquisa, vocês têm que correr com o pesquisador. Tem sim que deixar alguma coisa para a comunidade. Ela não pode ser só usada para pesquisa como cobaia, né? As pessoas não são cobaias, né? Então qualquer projeto de pesquisa, survey, né, que seja, tem que deixar alguma coisa para a comunidade. E não é uma oferta de baixa qualidade, tipo, vamos deixar uns brindes para vocês, alguma coisa aí para vocês se divertirem durante um tempo. Tem que mudar a realidade das pessoas. Então o método de estimativa rápida, por mais que ele tenha a característica de pesquisa, ele é para ser devolvido, para ser discutido e validado por essa comunidade. Senão ela fica exatamente no mesmo lugar. Um projeto que tenha uma ação de abordagem de saúde da família, de abordagem comunitária, tem que mudar a vida das pessoas. A gente não pode ter pretensão de querer mudar radicalmente, nós somos só serviços de saúde. Então, às vezes a gente contribui com essas mudanças, né? Só que a gente tem que fazer a nossa parte adequadamente. Uma pesquisa que tem esse caráter de só coletar dados e ir embora, não tem muita utilidade para essa população que tem uma série de necessidades, né?
Bom, aqui para mostrar um pouco como que é importante a representação gráfica. Nem sempre a gente tem no computador um mapa inteligente, já referenciado. Eu poucas vezes consegui ter isso disponível. Quando tem, você não tem um programa que consegue rodar no computador porque ele tem um bloqueio. Porque usa imagens, né? Então a gente tem muitos problemas com circulação de imagens. Por exemplo, se liberar YouTube para todo mundo, nossos programas não conseguem rodar. Porque eles ocupam uma quantidade muito grande de banda. Então, geralmente, esses programas de georreferenciamento, eles carecem de uma objetividade, porque a gente não consegue usar na comunidade que a gente atua, porque o computador de lá não consegue sequer rodar um Word, né, um Office, um programa básico de computador, que dirá um programa complexo, né, que usa imagem. Então, infelizmente, isso a gente não conseguiu resolver, não tem uma solução ainda a apresentar. Então, eu coloquei um mapa desenhado, que foi tirado do Vogel, ele mostrando principalmente, quando a gente fizer o diagnóstico, representar a distância que as pessoas estão da unidade de saúde, do serviço de saúde. Então, tentar sempre, é claro que aqui é uma área maior, observar se o serviço de saúde, se a unidade de saúde, ele está equidistante para toda a população. Então é muito importante que ele seja central. Nem sempre a gente consegue isso, né? Em comunidades rurais, em áreas que tenham assim muito morro, né? Muito difícil de acesso por estradas ou por ruas, né? Então nem sempre a gente consegue, mas na medida do possível tentar deixar isso representado. Onde está concentrada a população, né? Que são esses pontilhados aqui para dar o exemplo. E onde o serviço de saúde, esse pontinho mais preto, ele está localizado, se ele está numa distância adequada da população. Eu tentei aqui, né, mostrar que o mapa também pode servir, vocês vão ver que vai baixar na tela, vai aparecer de repente aqui uns asteriscos, que a gente pode, por exemplo, representar outras questões. A gente usa o mapa em papel, uma coisa que a gente chama de avental. A gente usa um plástico mais grosso, e vai cobrindo o mapa básico, porque senão a gente vai usando aqueles alfinetinhos, né? Então eu vou representar a hipertensão com alfinete vermelho. Em 6 meses o mapa está igual uma peneira, porque tem muito caso de hipertensão, diabetes, por exemplo. Então o alfinetinho não é muito legal. Então a gente usa um avental de plástico, porque o mapa básico ele continua ali, e vários aventais. Então eu tenho o avental, por exemplo, das doenças crônico-degenerativas. Vou lá e marco onde essa população está localizada, que eu identifiquei inicialmente através do método de estimativa rápida, depois eu vou completando conforme eu vou fazendo meus atendimentos, minhas visitas domiciliares, né? Eu posso fazer isso com uma canetinha de transparência, de retroprojetor, e pode ser apagada depois. E assim vai, doenças infecciosas, problemas sanitários, como esgoto a céu aberto. Então eu posso usar vários aventais sobrepostos, posso colocar o ano em cima do avental, então eu vou fazer aqui de novo. É como imaginem que está o nosso mapinha básico, eu estou jogando uma tela, né, um avental de plástico por cima, marcando esse indicador aí que poderia ser hipertensão, diabetes, por exemplo. Né? Eu quis só fazer um exemplo, mas o mapa básico é esse aqui que está no Vogel, né? Então a gente tem uma facilidade que a gente pode pegar hoje os mapas do Google Maps, imprimir, né, e representar aquilo que aparecer no método de estimativa rápida. Essa discussão do método de estimativa rápida, eu vou até me pedir desculpa porque eu vou me alongar hoje, claro que não vai demorar 1 hora, né? Mas eu estou indo com bastante calma porque eu vi que foi uma demanda de uma equipe, mas eu insisto que a gente pode estar fazendo isso de uma forma de curso, né, Zilma? A gente tem conversado sobre isso, tem uma demanda grande para o antigo método, o curso introdutório, que eram cursos mais curtos, né? A gente tem investido mais em cursos de mais longa duração, como curso de especialização, mas nada impede que a gente possa fazer um curso mais curto, até talvez à distância, em AD, né, como a gente tem conseguido fazer aqui pelo Telesaúde, para aprofundar essas questões do método de estimativa rápida e outro diagnóstico de saúde, que não seja coisas complicadas, né? Então isso era feito algum tempo atrás presencialmente, a gente optou de fazer cursos mais longos, mas nada impede a gente voltar a trabalhar com cursos mais curtos, com conteúdos mais curtos, né? Então isso fica aí a proposta aqui para a equipe do Telesaúde, e a gente vai estudando a melhor maneira de fazer isso. Então a ideia hoje era demorar um pouquinho mais, falar um pouco mais, né?
mas sabendo que não vai esgotar todo o assunto. Vou continuar aqui. Bom, esse aqui é um instrumento para entrevista, né? As perguntas principais, assim, que a gente não pode fugir, né? Que são essenciais, do que morrem e do que adoecem as pessoas. Essas perguntas são clássicas. Qualquer questionário que se preze do método de estimativa rápida, você vai perguntar para o teu informante-chave, ele vai te dizer com certeza do que as pessoas morreram ali. Se ele for um bom informante, claro. Se ele for um bom informante. Em comunidades que tem invasão ou que tem muita migração, isso é muito difícil a gente pegar, porque a pessoa é nova ali na área, você pergunta, ela diz que não sabe, ela vai às vezes reportar para problemas de saúde lá da tua comunidade de origem, da comunidade de origem dela, né? Então tem outras perguntas, assim, por exemplo, como surgiu a comunidade? Isso é uma pergunta fundamental. Eu vou dar um exemplo típico aqui, numa região aqui de Vitória, que tinha um grupo de pescadores, né? E a gente acha assim, bom, pescador todo mundo é igual. E curiosamente as pessoas tinham origem diferente. Uma população era de origem portuguesa, mantinha as tradições com muita força, como mantém até hoje, e a outra se incorporaram no ofício da pesca, vindo do Nordeste, que tinham hábitos alimentares completamente diferentes. Vai falar de dieta alimentar para esse povo. São pessoas de origem completamente diferentes, hábitos alimentares diferentes. E para falar de saúde, a gente tenta colocar todo mundo no mesmo saco, né? Achar que as pessoas ouvem da mesma maneira. Então, saber a origem dessa comunidade, você não vai conseguir no consultório atendendo uma pessoa com 10, 15 minutos de atendimento. Quando muito você tem um tempo para conversar casualmente com alguém, mas o método estimativo é rápido, te permite isso, separar e sentar com o informante-chave de uma forma mais informal, né? Não seguindo rigidamente esse questionário, é um instrumento para entrevista, para saber, conta aí como é que foi a origem dessa comunidade. Que a pessoa vai discorrer ao longo do tempo, e aquilo ali você vai gravar para o resto da vida, né? E essa informação fica documentada como relatório, pode ser útil para qualquer outro profissional que venha trabalhar naquela equipe. Então esse aqui é um exemplo, né, de quem está sendo entrevistado, os dados chaves, né, dados básicos que a pessoa tem, qual a ocupação, de onde vieram as pessoas, grupos organizados. A gente tem uma mania, né, uma obsessão de criar grupos, e às vezes os grupos já existem na comunidade, as pessoas se reúnem de alguma forma, e aquele grupo tem um poder muito grande, né? E às vezes a gente ignora e quer formar grupos, e muitas vezes grupos de doenças, né? Vamos fazer um grupo de hipertensão. Poxa, as pessoas vão falar o tempo inteiro de doença, sendo que elas falam de saúde em outros locais. E esses grupos às vezes existem e a gente não identifica. E ele tem um poder muito grande de influência na comunidade. A gente sabe disso e o método de estimativa rápida pode nos ajudar a identificar. Continuando aqui. Aqui eram 3 folhinhas, né? Eu recortei aqui para ficar mais fácil. As perguntas, né? Para onde vem o esgoto, para onde vai a água, para onde vai o esgoto. Alguém vai dizer assim, mas isso tem na ficha A, né? Tem nas fichas que a gente preenche, né? Agora não é SUS, nessas fichas de identificação que o próprio agente preenche, mas olha, sinceramente, nem sempre a gente recebe a devolutiva de consolidados. Se tiver isso, ótimo. Vocês não pensem que esses documentos, esses instrumentos de coleta do agente de saúde surgiu da onde? Não surgiu da cabeça do gestor. Existiam referências anteriores, inclusive da própria OMS, que basearam todos esses sistemas de informação que a gente tem aí. Então, se você tem facilidade para ter essas informações, perfeito. Mas, por exemplo, não tem uma pergunta lá que fale sobre a origem da comunidade. Se tem, ótimo, né? Se alguém adaptou um instrumento, perfeito. Então, posso até estar sendo limitado aqui na minha informação, porque não é um instrumento que a gente utiliza no dia a dia, né, com frequência, mas pode ser que alguém tenha adaptado. E não precisa usar o questionário, isso aqui é só um exemplo, né? Agora, é importante, a partir do momento que decidiu aplicar um questionário, lembrando, não foca no questionário, foca na identificação do informante-chave, porque senão não serve para nada, vai ser só um trabalho inútil, né? Preencher um questionário, 200 questionários que seja, né? Não chega tanto assim, para dizer que fez alguma coisa. Trabalho inútil, né? É melhor entrevistar 3 ou 4 bem bons informantes do que 50 que não servem para nada. Eles não têm a densidade da informação. E aqui é importante assim, a gente também pode usar um termo de consentimento, a pessoa autorizando a utilizar aquelas informações, né? Isso é opcional,
não é uma pesquisa formal que vai ser publicada, mas poderia ser usado. E eu acho sempre importante, qualquer entrevista que a gente vai fazer, bota um roteiro. Às vezes a pergunta ela é interpretada de um jeito por um entrevistador e completamente diferente por outro entrevistador. É o viés do entrevistador. Então nada melhor do que fazer um roteirinho. Esse aqui no caso foi lá da UVV, né? No Boa Vista que a gente fez. Mas sempre é bom fazer um roteirinho. Essa pergunta você tem que perguntar assim, né? Essa outra assado. Então cada pessoa, se ele tiver que imaginar como vai ser feita a pergunta, vai dar viés na resposta, ok? Bom, isso aqui é só um gráfico que a gente, por sorte, pôde usar, mas eu quis mostrar, primeira coisa, o número de pessoas entrevistadas, 25. Ah, mas esse N é pequeno. Lembrando, isso não é uma pesquisa epidemiológica. Nós gastamos tempo imenso identificando esses informantes chaves, ok? Então, existe um ponto de redundância. Quando as pessoas começam a repetir a mesma coisa, se a entrevista 26º, 27º, ele começa a repetir. Para por ali, isso é clássico em pesquisa qualitativa. Não adianta, vai sair a mesma resposta. Eu previ entrevistar 35. No 20º até o 25º, você notou que repetiu a informação, para por ali, não vai ter um trabalho inútil, desnecessário. Então, a densidade da informação casada com o ponto de redundância da entrevista é fundamental, senão você não tem tempo para ficar fazendo isso. Tem milhares de coisas para fazer. Então, se você botar na cabeça, tem que entrevistar 500, não precisa. Identifica bem esse informante-chave. E aqui era só para mostrar, entre as reivindicações que a gente tinha lá, o curioso, que é uma... claro, se você está na frente de um profissional de saúde, ele vai dizer que o importante é a unidade de saúde, que não tinha nesse bairro, que tinha um hiato ali, um vazio assistencial. Tinha unidades equidistantes, mas o meio ali que a gente atuava não tinha. Só que depois uma outra pesquisa, um outro grupo, que não era de médicos e enfermeiros, identificou que o mais importante para eles era a área de lazer, que tem tudo a ver com saúde. E não adianta construir unidade de saúde se não tem área de lazer, por exemplo. As pessoas não têm rua para andar, não tem praça para caminhar, não tem lugar para fazer uma atividade física. As praças, assim, muitas vezes são ocupadas por moradores de rua, não tem nenhum problema nisso, mas desde que não interfiram no dia a dia das pessoas, ou tem questão de violência, ou então tomar cuidados, então isso é fundamental para a saúde. Então isso apareceu aqui como uma coisa importante, Logicamente, a saúde em primeiro, a gente acha que teve um viés aqui quando a gente foi entrevistar os informantes-chave, porque sabiam que a gente era da saúde, pode ter enviesado, mas as questões ali particulares do bairro, que é questão de segurança e de alagamento, que ali é muito específica. Mas só para chamar a atenção que aparecem outros problemas importantes, que a gente pode, de repente, não enfrentar diretamente, mas passar essa informação para um outro órgão que possa enfrentar. Mas muito importante, a repercussão e a percepção que isso aqui, na entrevista, tinha importância para a saúde das pessoas, como reivindicação. Bom, aqui, continuando, a parte final, a partir do momento que a gente validou com a comunidade aquelas informações, então a gente tem uma tendência a dizer assim, o grande problema de saúde da população é hipertensão e diabetes. Não é. É um dos problemas. Por trás de diabetes e hipertensão, geralmente tem obesidade, sobrepeso e tem sedentarismo, que a gente não tem muito recurso para enfrentar, Então a gente vai estar sempre ali com a ponta do iceberg, mas o que está embaixo da linha d'água é sedentarismo, é alimentação inadequada, Só que é o seguinte, qual é a capacidade de um serviço de saúde para fazer enfrentamento desse tipo de problema? Então existe uma matriz, que a gente chama matriz de priorização de problemas, que a gente basicamente dá uma nota. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ou cruzes, eu gosto mais de nota. Eu não sei se é porque eu sou ruim de matemática, mas eu preciso aprender a lidar com a matemática. Então, geralmente eu uso assim, não é importante 0, é importante 1 ponto, é muito importante 2 pontos. A gente faz uma matrizinha, e com a própria população ou equipe a gente vai pontuando esses problemas listados. Você vê que a lista do próprio documento da OMS coloca 33 itens ali, Eles esperam que seja um número grande de problemas. Nós não vamos enfrentar todos. E aí a matriz de priorização de problemas para nos ajudar a definir e isso ser validado.
olha, mais pontuado, que a gente tem mais condições de enfrentar, é esse aqui. Então, por exemplo, ele coloca grau de importância, grau de urgência, capacidade de enfrentamento de atores locais, recursos humanos, recursos materiais. Né? Nesse exemplo que eu dei do sedentarismo, será que a equipe tem condições de trabalhar a questão de sedentarismo? Eu, por exemplo, trabalhei numa comunidade que a gente acionou a escola, porque tinha educador físico. E nessa ação de intersetorialidade, a escola topou ceder a quadra e o educador físico, alguma carga horária, que a Secretaria de Educação permitiu, para trabalhar com pacientes que a gente selecionasse. Né? Então a gente não resolveu o problema, a gente fez uma articulação. Então, só seguindo em frente aqui, então, a priorização de problemas, você tem essas matrizes aqui, que a gente tem até traduzido, e a descrição do problema. Né? Então, são vários passos que a gente pode fazer, que vai, não vou ficar entrando em detalhe, porque o tempo já está acabando, né? Mas para mostrar que tem uma priorização, a partir do momento que identificou aquele problema, precisa ser detalhado. Para fazer, depois eu volto aqui, desculpa, um projeto de intervenção. Então, desses 33 problemas, evidentemente que a gente não pode criar essa ilusão nas pessoas, são muitos, né? Mas a gente vai ter que buscar aqueles que a gente tenha a capacidade de enfrentar e criar projetos de intervenção, ok? Então isso tudo tem detalhado no manual, é muito interessante o passo a passo, né? A partir do momento que usa um questionário, né, e uma boa identificação de informante-chave, que a gente pode detalhar num curso aí mais específico. E aqui é só um exemplo, isso aqui eu trabalhei com estudantes lá na Vila Nova, Vila Velha, né? Claro que já tem tempo, né? Já são todos formados. Cada um deles aqui são iniciais dos estudantes e foi feito aquela pontuaçãozinha, que eu não usei as cruzes ou negativos, usei pontos, né? Então cada um pegava, era uma lista aqui que não importa muito, que era muito particular de lá, mas, por exemplo, aparecia o problema do Canal do Rio, evidentemente ele ficou com a pontuação baixa, que eles perceberam a dificuldade da gente enfrentar esse problema, e acabou assim, que estaria mais ao nosso alcance, tirando esses dois aqui de cima, a questão de atividades educativas, que com o estudante de medicina era possível fazer alguma ação, que foi um problema que a comunidade colocou, né? Tinha por trás, na verdade, na descrição do problema, dificuldade de comunicação com a unidade, que a gente pôde, de alguma maneira, enquanto estudantes, professor da área de medicina, né, intervir com atividades educativas, e que acaba repercutindo na saúde. Era só para exemplificar como é que ficaria uma grade de pontuação dessa aqui, ok? Vou entrar em muito detalhe. Bom, e terminando aqui, pediria assim para vocês ajudarem a divulgar. Aparentemente não tem muito a ver aqui com o nosso problema, com o nosso foco da apresentação de hoje, mas eu acho muito importante divulgar que é um congresso internacional de saúde da criança e do adolescente, ele é multiprofissional, e temos no dia 22, que é um domingo, né, a gente também trabalha no domingo, dia 22 de maio, vai ter um simpósio especificamente sobre saúde da família. O foco é muito na área de criança, de adolescente, de violência, né? Então, entrem na página ali, né, se puderem divulgar, e vejam se tem temas interessantes. Então, são vários palestrantes internacionais, e a gente vai tentar, nessa parte especificamente do simpósio, né, de saúde da família, focar mais o que nos é pertinente, né, nos é específico, tanto de abordagem familiar como comunitária. Então, aqui só também uma sugestão para vocês quiserem visitar o blog, né, da Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade. Está aqui no cantinho, tem no Twitter, tem Facebook, né, para quem quiser se comunicar. E o e-mail da associação e meus próprios contatos pessoais. Tá? Eu fico à disposição, eu sei que é um tema muito interessante, eu sou encantado por ele. É muito difícil fazer, talvez eu falei de uma forma até simplória. Os resultados são fantásticos, né, quando a gente consegue bons informantes-chave. Mas eu reconheço também que uma web aula de 1 hora é praticamente impossível a gente falar sobre o método, né? Então eu fico à disposição para as perguntas, a gente ainda tem um tempinho, e novamente peço desculpas aí por ter me alongado, né, um pouco mais, mas era necessário pela densidade, né, pela quantidade de informações que a gente tem. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Vamos agora partir, então, para as perguntas. Está aberto. O Clay está digitando.
Nós temos aqui, doutor Marcelo, a pergunta da Alice Marcarini, que ela está falando que a apresentação dela está em inglês e que, se é possível, modificar para o modo português. Existe essa possibilidade? Sim, a gente... Estão me ouvindo? Se tiver alguma dificuldade no áudio, vocês me avisem aqui. Ô Alice, tem sim, tá? Eu até pedi desculpas aí, porque como a gente ia trabalhar com imagens, eu fiquei com medo, porque eu tenho que pegar o texto em português e escanear, né? É possível fazer isso. Algumas eu já até tenho, mas eu fiquei com medo, com o escaneamento, perder essa resolução da imagem. Nós, inclusive, vamos disponibilizar o material, todo escaneado, que for possível, né? Para vocês acessarem, inclusive com esses questionários todos aí. Então, eu, mais uma vez, peço desculpas aí por ter usado a imagem em inglês, mas a ideia era usar a imagem, né? E não era tanto criar algum problema aí com a linguagem, não, tá? Mas eu te garanto que a gente pode fazer até usar a versão em PowerPoint dessa apresentação, faz em duas versões, coloco ali a imagem em português, tá? Então era mais por causa da apresentação ser online, né, e ser gravada, que eu tive esse cuidado aí. Mas a gente disponibiliza sim, tá? Vamos ver o que é possível aqui fazer na biblioteca, alguma outra forma de encaminhar. Qualquer coisa, se tudo der errado, tem meus e-mails aí, vocês podem cobrar de mim, tá? Compromisso assumido aqui. Ok? Parece que não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. É o Clay que está aqui elogiando. Calma, Marcelo. Tem o Clay que está aqui elogiando a excelente apresentação. E é sempre muito positivo quando podemos contar com a presença do Marcelo Dalla aqui nas nossas webs. E, por favor, se vocês tiverem alguma sugestão de temas, entre em contato com acesse o nosso site do Telesaúde e deixem as sugestões de vocês para que possamos estar elaborando futuras webs. Em relação ao curso, né, que o Clay está aqui sugerindo, poderíamos, de repente, fazermos por módulos, né, doutor Marcelo, com carga horária aí a ser discutido, onde ficaria disponível no nosso site esses cursos para que vocês pudessem todo mês, quem não tiver tempo de fazer esse mês, fazer o mês que vem. É algo que nós ainda estamos discutindo, de como poderemos colocar alguns cursos para que vocês possam ter acesso. Como não tem mais nenhuma pergunta, gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, a presença do Dr. Marcelo aqui, dando essa palestra, e deixando que ele pode fazer aqui da nossa casa, né, a casa dele todas as vezes que ele necessitar. Por favor, fique à vontade. A Zilma é especial, né, porque a gente se conhece há bastante tempo. Ela está até emocionada aqui, porque eu sei que ela está mudando de função, né, e fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque diz ela que foi a última, né, participação dela aqui na web, tinha que ser a minha, né. Então a gente trabalha junto há muitos anos, né, não vou dizer quantos, mas agradecer a ela, né, todo esse empenho que ela teve aqui, para isso ficar registrado e gravado, né, no Telesaúde, cresceu por causa dela, né, do empenho dela, e eu acho que isso não pode ser esquecido, né, então foi uma ótima oportunidade de ter falado para vocês, e ter a oportunidade de registrar esse reconhecimento a Zilma aqui, Zilma Rios, né, trabalhadora do CAN, né, batalhadora da saúde, discreta aí, que nem sempre aparece, né, mas que merece ser registrado aqui o empenho dela no Telesaúde, ok? Então, obrigado a todos mais uma vez e até a próxima.